Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo os nossos professores e falando sobre por que ensinar cultura afro-brasileira. E aí os nossos professores estão aqui tratando dessas questões. Os nossos professores aqui, o professor Ricardo Alexino Ferreira, da Universidade de São Paulo, e o professor José Induença Martins, pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, professor aposentado aqui da FURB. Bom, no bloco anterior, a gente fez aquela pergunta aí, essa pergunta, né? Por que estudar a cultura afro-brasileira? E agora, vamos pegar um ponto que é o seguinte: existe uma pedagogia negra ou uma pedagogia afro-brasileira? Vou recomeçar aqui de novo com o professor Alexino. Professor Alexino, temos aí uma pedagogia negra? De jeito nenhum. Temos dúvida ainda se dentro do sistema de ensino brasileiro, né, se temos uma pedagogia, né? Porque o que se ensina nas escolas, isso pegando todos os níveis, né, ensino fundamental, médio e superior, ainda é um pensamento eurocêntrico, né, um pensamento que não traz nem a ciência brasileira, né? Eu acho que a pedagogia brasileira ela já seria um grande começo, né? E a pedagogia negra não temos, porque para ter uma pedagogia negra seria necessário resgatar, tá, a história, primeiro a história africana, das diferentes regiões da África, a história da população negra, né? E nós estamos muito distantes disso. Hoje, por exemplo, assim, existe a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade, né, do ensino da história da África e da cultura brasileira. A própria lei já utiliza o termo obrigatoriedade, então você imagina como isso é dado nas escolas. Eu faço parte da Comissão de Avaliação de Reconhecimento de Cursos, né, que vai avaliar os cursos de ensino superior em comunicação. E o que eu vejo lá é o seguinte: muitos currículos, né, trazem um tópico lá sobre alguma questão étnico-racial, e para o MEC isso já estaria bom, né? Então, assim, na verdade, a lei ela é burlada o tempo todo, né? Fora que tem alguns professores que se recusam a dar esse tipo de conteúdo. Então, falar em uma pedagogia negra, você está contemporâneo demais, assim. Você está muito à frente do seu tempo, porque ainda não temos. Seria algo ideal, mas ainda não temos. Professor Zé, e nas letras? As nossas letras dos nossos escritores negros, eles continuam muito desconhecidos na escola? Sim, continuam, mas eu queria fazer um comentário a respeito da pedagogia. Eu acho que a gente chegaria um pouco próximo daquilo que você sugere como a pedagogia do encantamento, né, para uma questão do ensino, da cultura, da literatura, das práticas negras, né? Talvez fosse pegar um livro que a Bell Hooks escreveu com base na proposta pedagógica do Paulo Freire. O nome do livro é Teaching to Transgress, né? Ensinar para transgredir. Eu acho que uma pedagogia negra, né, baseada no encantamento, como você sugere, seria uma transgressão dessa lógica, né, colonialista, que diz que uma pedagogia tem que ser mais universalizante, né? E daí tem que ser geral para todo mundo, e você não pode particularizar. Ela sugere que, não, a pedagogia que estaria por trás desse ensinar para transgredir seria justamente uma pedagogia que pudesse dar conta de mais conteúdos e de mais diversidade. Então, essa pedagogia pode chegar perto daquilo que você propõe. Claro que o professor Ricardo tem razão, nós estamos muito longe, né? Por uma dificuldade, nós ainda, como o Cruz de Souza disse, estamos emparedados, né? Se você vai para frente, vai para trás, vai para o lado direito, esquerdo, você tem sempre barreiras e vai sempre ter que dar conta daquilo que você ainda não deu. Então, é difícil. Na literatura, a coisa funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Você tem, por exemplo, produções enormes, né, de escritores. Você tem escritores que já receberam prêmios Nobel de literatura, como a Toni Morrison,
como Soyinka, na África do Sul, né? Você tem escritores como Chinua Achebe, que já estão dentro do sistema, mas eles ainda dizem que tem um problema. Quando eles querem escrever, eles têm que escrever na língua do colonizador. Quer dizer, inglês, né? Eles não podem escrever na língua nativa das suas etnias, né? Teriam que escrever. Então, eles dizem que o processo é duplamente complicado porque é uma tradução da etnia para um texto em inglês que vai ser traduzido dentro de um texto literário. Então, você tem 2 níveis de tradução e isso dificulta muito mais ainda a construção de uma pedagogia do encantamento para a literatura. Se bem que literatura, de modo geral, já é encantamento, né? Sem encantamento, um texto literário, pelo menos um texto poético, não vai seduzir os seus alunos, né? Eu acho que, nesse sentido, a Bell Hooks pode sugerir a transgressão como um processo de caminho até o encantamento, e a literatura com o encantamento, que já é próprio do próprio texto, pode levar a isso, né, também. Levar, né, como uma proposta, mas a pedagogia é sempre um método, né? Não é só uma escrita. E sobre a pedagogia negra, né, é fundamental que você tenha negros dentro desse processo de pedagogia, né? Então, por exemplo, como falar de uma pedagogia negra dentro da Universidade de São Paulo? São cerca de 5.000 professores. Aliás, era isso que eu ia lhe perguntar, né? Pegar desse ponto, professor Alexino, nós estamos falando da USP, onde, né, o professor está lá, já está lá um bom tempo, né? Exato. E que no olhar, né, brasileiro é o espaço da elite branca, né? Exatamente. Tem, inclusive, esse... E continua ainda, né? Lógico que nesses anos, nessas décadas, assim, algumas coisas estão acontecendo, mas ainda de uma maneira muito lenta. No entanto, assim, o sistema de cotas só entra no vestibular agora, que está acontecendo nesse momento, né? Que está acontecendo para 2018. Então, assim, é um processo ainda muito, muito lento. E na USP, cerca de 5.000 professores que a universidade tem, somente 120 são negros. Né? Que é um número então, muito assim, baixo. É um número muito baixo, considerando que o Brasil é o segundo país mais negro do mundo. Primeiro a Nigéria, logo depois vem o Brasil. Né? Então, ao se falar em uma pedagogia negra, né, é necessário que você tenha negros falando sobre essa pedagogia. E também que essa pedagogia ela possa ser diferente. Né? A gente precisa pensar o que seria essa pedagogia negra. É aquela que valoriza o pensamento eurocêntrico, é etnocêntrica, né? Como o nosso sistema de ensino é? Ou é aquela que vai resgatar, vai falar, olha, o conhecimento indígena ele é importante, o conhecimento africano ele é importante, ele também é científico. Né? Quem definiu que, por exemplo, indígenas que têm uma medicina muito avançada, né? Que o que eles fazem não é ciência. Quem disse que os povos africanos, desenvolvendo tecnologias e pensamentos, que isso não é a filosofia e que isso não é ciência? Trabalhar na terra como trabalharam, né? Exatamente. E num processo de transformação. Né? Então, quando você pega o pensamento filosófico africano, né, das diferentes regiões da África, você percebe o quanto que a questão que está sendo discutida hoje, né, de ecologia, de meio ambiente, elas já estão presentes ali dentro desse pensamento. Né? Por qual motivo só conhecemos a mitologia grega como se ela fosse única? Né? Por qual motivo não estudamos a mitologia africana, que faria parte, talvez, dessa pedagogia negra? Agora, nós temos um Brasil hoje, né, que ele está retrocedendo de uma maneira muito, muito acelerada. Então, esse projeto de uma pedagogia negra, de trazer outros conteúdos, né, não só do povo negro africano, do povo negro brasileiro, mas de outros povos também, às vezes a gente tem a sensação que está ficando cada vez mais distante. Eu acho que para a construção de uma pedagogia negra, não basta só o conteúdo, né, e nem a maneira como, né, mas também os espaços, onde eles não pode ser numa universidade ou numa escola
do feitio que a escola tradicional e da universidade tradicional está contemplada. Esse espaço para a produção do conhecimento, ou para a recepção do conhecimento negro, tem que ser um espaço diferente. Ele tem que ter interesses diferentes, mas conteúdos diferentes, mas também espaços de congregação de pessoas, né, que sejam menos fechados, que sejam menos, como é que se diz, menos estruturados, né, porque essa estruturação levou à ideia do cientificismo, né, do cartesianismo. Por quê? Porque era fácil você colocar as coisas nas suas caixinhas. Eu acho que uma pedagogia negra não pode ser feita, não poderia ser feita. Teria que repensar, num né? espaço de caixinhas, né? Teria que ser uma coisa mais ampla, mais universal e mais congregadora de interesses múltiplos. E aí também trazer, né, os próprios professores negros, mas também os professores brancos, porque a gente precisa congregar todo mundo, né? Bom, o tempo aqui é exíguo, a gente traz sempre temáticas que exigem um esforço e também tentar dizer muito em poucas palavras, né? Mas eu quero agradecer a presença do professor Alexino. Muito bom ter sua presença aqui. Eu quero agradecer, um grande prazer ter contato com o professor Zé Martins, né? Obrigado. Um diamante que vocês têm aqui, né? E que estuda a literatura africana, isso é muito importante. Um programa como esse é um processo de transformação, né? Não podemos falar numa pedagogia negra, mas um programa desse já ele constitui um ideal de pedagogia negra, né? Então, parabéns à universidade também. Obrigado. Obrigado, professor Zé. Ok, eu agradeço, né? E, assim, o espaço que nós tivemos aqui e a possibilidade de conversar com o professor Ricardo foi enriquecedor, né? Porque traz uma experiência, assim, diferente e com balizas bem específicas a respeito daquilo que nós queremos para nós, né? Obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças dos professores Ricardo Alexino Ferreira e José Enduença Martins, que falaram sobre por que estudar cultura afro-brasileira. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!